Essa é a nossa terceira aula, né, sobre maquetes, e a gente não pode deixar de falar de uma coisa importante. Quando você constrói a maquete, na questão do planejamento, de posição de câmera, entra um detalhe importante também, que é os chroma key, os matte paint. Nesse caso aqui, desse projeto que você está vendo, nós fizemos a opção de fazer o matte paint. Você está vendo aquela placa verde ali, mas ela vai ser tirada, ela não vai ser usada, ela vai ser usada só em casos específicos, né? Porque nós temos aí uma opção nas maquetes, de usar as maquetes, de fazer as gravações sem chroma key, só usar o chroma key mesmo quando não tem jeito, por conta da edição. A gente gosta muito que a edição fica muito fluida, muito bem natural, né? Aquela questão natural, sem estar com essa forçação de barra com o chroma key, porque é o estilo que nós adotamos. Esse projeto mesmo, ele foi programado, ele foi planejado para ser as maquetes, todas as maquetes e as filmagens serem sem chroma key. Só vai entrar o chroma key mesmo num caso de não ter jeito de fazer outra coisa. Então, muito bem. Além daquela placa que vocês estão vendo ali, que está recortando aquele pontilhão, aquela placa verde, né? Nós temos atrás do estúdio cerca de 8 metros de parede, né? De um painel verde, né? De verde chroma key, porque o chroma key, essa cor aqui é uma cor especial, né? Que nós mandamos pintar, mas ela tem uma referência especial. E ela poderia ser azul também, ou a gente usa ou o verde ou o azul. Nós usamos mais o verde. Então nós já trabalhamos aí os figurinos, os sets, né? Os materiais, as árvores, tudo aquilo que pode ser verde, a gente trabalha em outro tom, em outra cor, para que não interfira na hora de fazer aí a edição dos chroma key. Então, o que é basicamente? Essa aqui é uma placa de isopor que nós pintamos, né? E posicionamos num cavalete a partir do momento que a gente vai fazer, quando necessário, alguma coisa muito pontuada, né? A gente então faz o chroma key atrás do set. O que nós gostamos de usar mesmo, de fundo, é esses matte paint. Lembra de como era feito antigamente aqueles filmes grandes de western e tal, que tinha aqueles grandes, era feito em estúdio, claro, né? E tinha aqueles grandes painéis pintados à mão, né? Que tinham montanhas, que tinham rios, que tinham florestas, né? Mas aquilo a gente sabia que era gravado, uma parte, né? É gravado em estúdio. Então colocava-se aqueles painéis em vários pontos, né, do estúdio, para dar aquela dimensão de profundidade e aquelas paisagens maravilhosas, né, que hoje é chamado matte paint. Eu já fiz isso no teatro. Eu venho do teatro, eu fiz isso no teatro. Então eu tenho uma habilidade aí de fazer. Então quando nós começamos o filme, fazemos as primeiras reuniões, a gente já, com o editor, aquele que vai editar as imagens, aquele que vai fazer todo o processo de edição e montagem, a gente já conversa com ele acerca do tempo, né? E acerca de como vai ser essa edição e o que é melhor para editar. Nós odiamos esse negócio, deixa que a edição resolve. Não, nós não gostamos de jeito nenhum disso. O que pode ser resolvido no set, nós resolvemos. O que pode ser resolvido nos bonecos, nós resolvemos. O que nós podemos resolver nos objetos, nós resolvemos. Nós gostamos de mandar para a edição somente aquilo que é para ser editado. Então, no caso desse filme, desse projeto, que é o Menino Voa e o Valor, conversando com eles, nós decidimos que não vai ter chroma key, só vai ter chroma key mesmo, extrema necessidade, eu já falei disso. Então nós vamos trabalhar com matte paint, com esses grandes painéis pintados. Esse painel que você está vendo aqui atrás, que tem essa cidade, simulando aí uma cidade grande, né, que tem esses prédios, que tem essas coisas aí, é um painel mais ou menos de uns 8 a 9 metros, grande, né, que tem um trilho aqui em cima que ele corre desse coisa. Então essa parte onde vai rolar a maioria do filme, que é um curta-metragem, então vai ser feito com esses painéis. E se precisar pintar um outro painel, para um outro set, uma coisa, isso pode ser feito ali algum dia antes ou dias antes, para evitar o máximo possível do chroma key.
Então esse planejamento, né, que nós já falamos, que é o planejamento da construção, da estrutura, de estruturar todo esse painel, depois colocar as paredes, né? E essa questão do planejamento, de como montar o set, existe também a questão do interior, né? Nós gostamos de falar que, por exemplo, se eu vou entrar dentro dessa loja, olha aqui essa loja é que ela está montada completinha, mas ela é desmontável, né? Eu tiro essa parede, aquela parede, a câmera pode entrar aqui em 45 graus e filmar lá dentro. E se eu fizer um contraplano, então eu tiro a parte do fundo. Então vem para a porta. Então esses sets, eles são, né, completamente desmontáveis. Eu posso fazer aqui a gravar a fachada, mas aqui, nessa parte aqui, eu posso gravar o interior da casa, posicionando os móveis da casa aqui, claro que no outro piso, né? Então ele é montado, estruturado e montado para fazer a parte da câmera. A câmera tem que fazer por fora e ela está projetada também. Isso é projetado através do layout, que nós já falamos sobre, do layout, não, do storyboard, já falamos sobre isso. Ele está fora da casa e ele está dentro da casa. Então, nós já sabemos então que a maquete tem que ser fracionada. 2 paredes, 1 parede, 3 paredes. E 3 paredes é quando a câmera entra de frente e faz a leitura das 3 paredes. 1, 2, 3. A câmera vai entrar em 45 graus para fazer uma cena em 45 graus, onde os personagens estão posicionados. Por exemplo, nesse projeto do menino do Três Marias, que tem um fogão a lenha. A câmera entra em 45 graus. Então eu só preciso de 2 paredes. Então eu tenho 1, 2 paredes. Essas paredes aqui eu tiro ela para que a câmera possa entrar lá e o animador também possa entrar para fazer as suas animações. Então esse planejamento de espaço e de fundo e de chroma key, de desmontar e montar, tudo isso tem que ser muito bem feito e tem que ser visto aí lá no planejamento. Então a maquete, uma das coisas mais importantes da maquete, quando se pensa em maquete, quando se fala em maquete, é o planejamento. Pegamos o roteiro, pegamos o layout, né? O roteiro é quebrado, chama quebra de roteiro. Ali nós temos, na quebra de roteiro, que é o momento de planejar a produção, nós temos ali separado todo ambiente, que vai ser as maquetes principais, todos os objetos, que são os objetos de cena, e os objetos dos personagens e os objetos dos personagens. Então nós temos tudo ali planejado, item a item, para que quando for ligar a câmera, todos esses elementos estejam na frente da câmera, ou seja, para a produção. Não adianta nada eu fazer uma maquete dessa e de repente o frentista vai pegar a bomba, isso está escrito lá no roteiro, né? Vai pegar e colocar a gasolina no carro, quando o carro chegar. Mas se não fizer a bomba de gasolina com a mangueira e ela ser funcional para que o boneco entre lá dentro, pegue a bomba, tire a bomba e faz a simulação de pôr a gasolina, não adianta nada. Então todo o planejamento é feito para a produção. Então a questão do planejamento é muito importante. Uma outra coisa muito importante também do planejamento é a questão do planejamento da iluminação. Não adianta, a iluminação nós gostamos de trabalhar com iluminação de 3 pontos como base. Depois trabalhamos a quarta, a quinta pontuada, alguns espelhinhos para dar destaque a algum objeto de cena que nós queremos destacar para a narrativa. Mas a iluminação nós planejamos ela em fill light, em luz de ataque, essa luz que está aqui, e o contra-luz que está vindo de lá, né, que vai recortar um pouquinho desse cenário que está aqui no fundo. Essa é a base. Quando nós fazemos a maquete, nós temos que planejar também essa questão. Eu vou colocar um telhado para quê? Eu vou colocar um telhado se a câmera for, né, tiver um posicionamento onde vai aparecer o telhado, mas esse telhado tem que ser planejado para ser tirado, para que a iluminação entre dentro do ambiente, ou que seja colocada uma luz
específica para iluminar o ambiente e que essa luz ilumine dentro do ambiente para ficar uma cena legal. Então a gente, quando pensa nessa questão estética, quando pensa em luz, nós pensamos essa questão da luz entrar dentro da maquete, entrar dentro do cenário ou não. Porque toda cena ela tem uma atmosfera, né? Essa questão do clima em que está acontecendo, se é dia, se é manhã, se é tarde, se é noite, se está chovendo, se está fazendo frio. Então isso tem muito a ver com a iluminação. E quando nós fazemos a maquete, nós pegamos o storyboard e olhamos lá qual é o tema, qual é a atmosfera dessa cena, nós pensamos, em primeiro lugar, é a iluminação, que vai gerar texturas, que vai gerar cores, né? Que vai gerar uma série de coisas. Então, construímos a maquete, pensamos como que essa luz vai entrar, como essa luz vai ser rebatida, como essa luz vai ser importante para a narrativa. Como que eu vou iluminar esse set? A construção da maquete, então pensando também nisso. Feito tudo isso na maquete, a gente passa para outro processo que chama teste, né? Teste de animação. Vamos testar essa maquete, ver se está funcionando. Testar chroma key, né? Testar matte paint, qual a distância do matte paint, está funcionando, não está funcionando, eu preciso de mais profundidade, menos profundidade, o que essa câmera está lendo. Então quando nós colocamos a câmera na frente da maquete e começamos a fotografar, tudo iluminado, né? Com a iluminação já certa, com o clima certo, e nós começamos a testar essa maquete. Essa maquete só é possível testar, coloca os personagens, só é possível testar com a câmera e com a lente específica para cada ação. Então ali nós testamos, nós fotografamos tudo, mandamos para o editor, né, para ele ver alguma opinião a mais que ele possa dar acerca de profundidade, acerca de produção, para facilitar mais essa questão da edição, para a coisa ficar mais fluida na hora de montar, né? Então tem muito a ver sim, essa preparação, colocar as bonecas no lugar, fazer a iluminação, entrar com essa câmera, fazer movimento de câmera, desmontar as paredes, né? Quando a câmera vai entrar em 2 paredes ou 3 paredes, desmontar e montar, fazer as fotografias, fazer todo esse processo de testagem funcionalmente, de funcionamento, né? Nós chamamos de funcionamento. Isso tem que funcionar. A partir do momento que todos os elementos foram ajustados, que muitas vezes precisa fazer ajuste, então entrega então aquele set, aquela maquete, todos aqueles objetos funcionando. Funcionando para quem? O pessoal da iluminação e o animador que vai entrar logo depois disso, fazer os testes de animação para que a cena seja gravada. Então isso é muito importante. Nós terminamos aqui a nossa terceira aula, terminamos aqui as nossas aulas de maquete. Nossa terceira aula é maquetes e chroma key matte paint. Tá, ok? Obrigado a todos que assistiram aqui. Dá um like lá no coisa, assista, passa para outro, compartilha. Faz aquelas coisas lá que nós gostamos que vocês façam, sabe? Quanto mais gente atingir, melhor. Obrigado a todos.